Bom dia, querido e querida irmão, graça, misericórdia e paz. Estamos aqui dando início à celebração ao Senhor nesse domingo, na Escola Bíblica Discipuladora, aqui direto do Templo da Cibatri. Já estamos com alguns alunos aqui, vamos estar sendo ministrados pelo irmão Diogo. Mais uma vez, sempre à disposição do Senhor de trazer a palavra. Então vamos refletir, estamos focados nesse tempo sobre a nossa mordomia, administração da nossa vida, de uma forma específica hoje, falando sobre a generosidade. Irmão, vão ver que a generosidade é algo bem amplo e certamente vai nos inspirar e nos fortalecer a ser canal de bênção nas mãos do Senhor. Deus abençoe, compartilhe com amigos, irmãos, familiares, para que outros possam estar participando conosco também. E Deus abençoe grandemente a sua vida, você que já está conosco, tanto no presencial quanto aí no online, no Facebook. E também vamos chegar em outros momentos que o Senhor fale e continue falando tremendamente ao seu coração. Deus nos fortaleça e o Senhor nos abençoe e nos guarde. Pai de amor, ser conosco nesse momento, ser com essas vidas que estão aqui conosco, fala a cada coração, usa teu servo mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Bom dia. Bom dia a todos que estão aqui presentes, bom dia também a quem está nos assistindo em casa ou vai assistir mais para frente. E eu não sei se eu falo só bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei o horário, né, que as pessoas irão assistir essa transmissão. Graças a Deus fica gravado, e quem não pode estar aqui nesse momento, mas tem oportunidade de poder assistir mais tarde e também ser abençoado por Deus. Mas para vocês que estão aqui, bom dia, amém? Eu sei que é de dia, estou vendo vocês aqui. Todo mundo recebeu a lição de hoje? Tem aí? Porque o pastor já explicou, né? A gente não está tendo a possibilidade de ter a revista como era antes, devido a esse tempo que nós estamos vivendo, mas com a graça de Deus, passar por esse período de dificuldades, né? Tribulação. Interessante me ver essa palavra agora na mente, tribulação, porque a gente lê muito na Bíblia, tribulação, dia de tribulação, grande tribulação, e a gente às vezes não percebe que nós estamos em uma tribulação, não é? Quantas pessoas nesse período já se foram, e às vezes a gente fica temeroso em quantas ainda irão, mas nós estamos aqui, e se aqui estamos, é porque essa é a vontade de Deus, e se Ele nos deixou aqui até agora, vamos então servi-lo. E hoje, já foi anunciado pelo pastor, e vocês têm aí a revista, nós vamos falar sobre mordomia. Tá? Às vezes essa palavra, ela é mal utilizada ou mal entendida também, a palavra mordomia. Geralmente, as pessoas utilizam essa palavra para falar de alguém que está relaxado, ou gosta de coisas fáceis. Fulano gosta de uma mordomia. Não, já ouviram essa palavra usada nesse sentido? Mas não é. E por falar em palavra usada em sentido que não é original, vou aproveitar aqui que está transmitindo para fazer uma pequena retratação da minha última aula, que eu usei o exemplo dos talentos, mas como se fosse dons, como se fossem habilidades que nós temos. Mas o texto bíblico não diz isso, tá? Ali, Jesus, quando fala dessa parábola, ele está falando de coisa material, de finança, de dinheiro mesmo, de algo monetário, que aqueles servos receberam e não, um deles, né, não soube utilizar. Aqueles que recebeu 5, saiu para negociar com os banqueiros, por isso que fala de banqueiros no texto, conseguiu mais 5, o que recebeu 2, conseguiu mais 2, e o que recebeu 1, enterrou. E tem a ver essa retratação, porque nós vamos falar sobre mordomia hoje, e ela engloba todas as coisas. Eu fiz uma pesquisa rápida na internet, deixei aqui aberto, o que significa mordomia cristã. Por que mordomia cristã e não só mordomia? Porque é o que tem a ver com a nossa lição de hoje. Diz assim, mordomia cristã é como é chamada a responsabilidade de cada cristão em relação à administração dos bens espirituais e materiais outorgados por Deus a ele. Ou seja, tudo que eu tenho, você tem, nessa terra, nessa vida, ou que ainda vamos conquistar,
isso é um presente de Deus para nós e que deve ser usado para benefício nosso, sim, mas de outros e para a glória dele. Paulo escreve que tudo Deus fez para o louvor da sua glória. Os irmãos e irmãs estão com a Bíblia? Tem no celular, tem ela física? Porque eu vou fazer uso do texto básico, que está logo aqui em cima. Texto básico, 2 Coríntios 9, 7. Estamos numa escola bíblica, discipuladora, e é bom dar ênfase, né, à Bíblia, senão não faz sentido a escola se chamar escola bíblica. E ninguém usa a Bíblia, fica sem nexo. Bem, achar é fácil, é a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, só o versículo 7. Mesmo se variar as traduções, os irmãos estão acostumados com isso, sabem que o sentido do texto é o único. Segunda, irmão, segunda. Eu vou ler, tá? Para a gente não perder muito tempo. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então aqui Paulo está dando uma instrução a Timóteo para falar, né, uma instrução à igreja Coríntios. Timóteo é porque está aqui na revista. A igreja Coríntios, de que primeiro, para a sua oferta, para que o seu doar para Deus seja uma coisa aceita, bem vista pelo Senhor, primeiro ela tem que ser uma decisão pessoal. Aí, cada um decida em seu coração e de acordo com as suas possibilidades, sem relutância, sem briga e também sem aquela intenção de querer mostrar para o seu irmão do lado que você está doando mais do que ele. Isso não vai adiantar nada para você. Pode ser útil para o reino de Deus, porque, vamos colocar o exemplo aqui desse tempo. Vai ser útil, o que você colocar no gasofilácio vai ser usado, vai abençoar, porém, a sua espiritualidade com Deus não mudou nada, porque é a intenção do seu coração. Eu me apego muito às palavras do mestre. Mestre, quando vocês ouvirem eu falar mestre, estou falando de Jesus, tá? Ele disse a ninguém chamar mestre, porque um só é o vosso mestre, o Cristo. Então ele é o mestre. E uma das palavras dele é aquela da viúva. Todo mundo conhece a história da viúva, né? A viúva pobre, que deu uma oferta pequena e as outras pessoas iam lá no gasofilácio, colocavam grandes quantias em dinheiro. E quando aquela viúva entrou, Jesus olhou, viu a ação dela, e quando ela saiu, ele falou para os discípulos: está vendo aquela mulher que saiu aqui agora? Pois eu digo a vocês que ela doou mais do que todos que entraram aqui. E por que ele disse isso? Porque ele viu a intenção do coração. Não é isso aqui a quantia, o valor, é a intenção. Então, quando ele diz que se alguém olhar para outro com intenção no coração, já cometeu tal pecado. É a sua intenção. O irmão do lado não tem como saber qual é a sua intenção, mas Deus sabe. Então, tudo que você for fazer para o reino de Deus, seja para o seu próximo, seja diretamente para Deus, que a sua intenção seja sempre positiva, seja uma intenção sempre boa, uma intenção de realmente fazer aquilo de coração, para que o reino de Deus cresça na terra. Fazendo uso da revista, está escrito aqui no início que a proposta nesse trimestre é expor o tema da mordomia cristã sob a ótica da generosidade. E aí também falei, bom, já que eu falei da mordomia, o que é generosidade? Eu acho importante a gente conhecer o sentido das palavras que nós usamos, porque nós estamos vivendo uma época hoje em que as palavras têm perdido o sentido original delas e têm sido utilizadas de forma equivocada. Na internet tem muito disso, né? As pessoas chamando as outras de tal coisa, sendo que se você for buscar a etimologia da palavra, quando ela se originou, não tem nada a ver com o que está sendo usado hoje. Então, o que é generosidade? Segundo aqui o dicionário, que eu olhei na internet, diz que é uma virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outrem. Magnanimidade.
me dás. Isso é ser generoso. Quando você não pensa apenas em si próprio, mas, segundo o dicionário, coloca até os seus próprios interesses em segundo plano para abençoar outra pessoa. Isso é realmente ser uma pessoa generosa. Mas a generosidade, ela não fica atrelada apenas a uma ação social ou uma ação de dar alguma coisa a alguém na rua, pobre. Não, ela está atrelada a uma série de outras coisas. O seu tempo que você dispõe a ouvir uma pessoa é também generosidade. Porque às vezes você está com um monte de problemas, a sua cabeça está a 1000, e ainda chega uma outra pessoa também com problemas e que precisa desabafar, e você é a única pessoa que está ali, naquele momento, para ouvir aquela pessoa. E aí entra isso aqui, você sacrifica os seus problemas naquele momento, como se você tivesse super bem, para ouvir a outra pessoa, e ainda consolar. Isso também é generosidade, isso também é um dom de Deus. E tem pessoas que têm esse dom, né? Já viu aquelas pessoas que fazem tão bem ao outro só de ouvir? Já lidaram com pessoas assim? Acontece. Às vezes tem pessoas que têm aquele dom de fala. Ela chega, ela sempre tem uma palavra que conforta, ela sempre tem uma palavra que abençoa, que faz com que o outro se sinta bem. E tem pessoas que são ao contrário, que ela abençoa você te ouvindo, deixando você falar. Porque às vezes tudo que uma pessoa precisa para melhorar de um determinado problema ou de uma determinada situação é falar, é colocar aquilo para fora. E você fica ali como ouvidos daquela pessoa. Isso também é generosidade, porque senão a gente fica muito preso só a coisa física, material, dinheiro, roupa, doação, tudo isso aqui é falado na revista. Isso é generosidade? Isso é bom? Deus aceita sim, se a sua intenção for positiva. Mas é só isso? Não, porque muitas vezes isso é uma coisa só externa. Você faz, as outras pessoas vêm, mas às vezes você parar para ouvir uma pessoa, você está num lugar onde não tem público, onde não tem pessoas te assistindo, tá? E aí você ouve, você está com os seus problemas, mas mesmo assim você divide a atenção com aquela pessoa. E às vezes Deus coloca duas pessoas com problemas para se auto-ajudarem. Amém? Vocês acreditam nisso? Eu acredito. Às vezes você está ali ouvindo, já está ajudando outra pessoa. Aí depois ela, meu Deus, eu estou aqui falando, nem perguntei para você como você está. E acontece comigo, às vezes eu esqueço de perguntar ao outro. Me perdoem da minha personalidade. Mas aí Deus pode tocar e falar, e você como está? Aí é a sua vez, aí é aquela troca. É quando vê as duas pessoas estão bem, chegaram ali carregadas, tristes, e começaram a ficar felizes. Encontra algum assunto em comum, aí lembra de alguma coisa engraçada, começa a rir, porque o riso também traz alívio mental, traz felicidade. Quando vê, está tudo em paz. E é assim que Deus trabalha. Milagre não é só ressurreição de mortos, transformado em vinho. Isso é coisa que o mestre fez. Mas os nossos milagres podem ser como esse que eu acabei de dizer agora. Um simples ouvir uma pessoa problemática, você faz um milagre, ou Deus faz um milagre através de você, de transformar aquela tristeza em alegria. Se vocês quiserem fazer algum comentário, eu esqueci de falar isso da outra vez, vocês podem fazer, não fica com receio de, estou interrompendo, isso aqui não é uma pregação não, isso aqui é uma aula de escola dominical. Vocês podem parar e perguntar, se tiver alguma dúvida, até me ajuda. Bom, geralmente, na revista, interpretamos generosidade pelo aspecto quantitativo, que eu já estava falando. É um engano. A generosidade não se mede pelo que se tem para doar, mas pela qualidade dada em confronto com os recursos possuídos, como o espírito voluntário e prontidão para doar, como o exemplo da viúva que eu também já citei. Então, para a gente não ficar dando volta no mesmo lugar. Eu só estou aqui fazendo ênfase da revista, mas são exemplos que eu já tinha dado, por já ter lido em casa também, né? Porque o interessante é que a gente não está podendo fazer isso porque está sem revista. Embora o pastor acho que já vai disponibilizar da semana que vem. Você já lê em casa
e chegar aqui já com a lição ali, já para saber, justamente para me ajudar nisso que eu disse, de você fazer perguntas, mas para você fazer perguntas também, é necessário você saber do que o assunto está falando. Então, a gente tem que lembrar sempre de o que Deus espera da minha vida para esse ano, 2021. Olha, muitas pessoas tiveram a impressão, e eu também, de que, vamos dizer assim, de uma certa maneira, que o ano de 2020 não existiu. Entre aspas. Nós terminamos 2019, um ano normal, e aí sempre tem aqueles pensamentos. Ano que vem, né? Geralmente as pessoas fazem isso. Eu vou fazer tal coisa, vou começar a minha faculdade, ou sei lá, as promessas de sempre. Vou emagrecer, vou fazer um regime, eu não sei, alguma coisa. E aí começamos 2020, janeiro, normal, graças a Deus, fevereiro também, mas quando chegou março, acabou o ano. Sim, de uma forma, bom ano. Nós tivemos 2 meses no ano de 2020, e de março para frente, aí televisão o tempo inteiro, só falando dessa doença, não sei o que, e ninguém sabia o que era. E quando uma coisa é nova, tem um monte de teorias, né? E o álcool em gel, um absurdo de caro, vocês lembram disso? Como que encareceu de uma hora para outra? Esse é o amor que o ser humano tem um pelo outro. Esse é o amor que o mundo tem, né? Em vez de deixar o preço acessível, ou que já era antes, não, exorbitou. E as pessoas correndo desesperadas, e álcool em gel, daqui a pouco já mudou. Outros compraram muito, esqueceram dos que não, e tinha outras pessoas com necessidade. Exatamente. Aí você vê o coração do ser humano. A irmã falou muito bem aqui, os comerciantes exorbitando com o preço, e outros correndo, comprando 3, 4, um monte, e vou me garantir primeiro. Sim, o outro. E aí foi, mas graças a Deus as coisas foram caminhando. Hoje nós temos aí, acho eu que todo mundo hoje consegue, né, ter álcool em gel. Porque depois que passa, as coisas vão. Aí as pessoas vão começando a ter um pouco mais de noção do que realmente está acontecendo. Mas a gente não pode esquecer que o vírus ainda está aí. Eu acredito que todo mundo aqui já se vacinou, pelo menos se não tomou a segunda dose, não, pelo menos a primeira. A primeira, eu tomei. Mas, oi? Eu já tomei as 2. Então, ela já está mais garantida. A irmã aqui também já tomou as 2 doses. Também, ó, só estou aumentando. Olha aí. Eu também. Ah lá, mais um. Meu irmão também. Nosso irmão do teatro, não é, irmão? Saudade de ver uma peça, só Deus tem misericórdia. Vamos voltar lá, vamos voltar nisso. Então, já estamos progredindo. As pessoas já estão. Só que é o seguinte: existe um outro problema. As pessoas também não se cuidam como deveriam. Começa a vacinar, já começa a achar que está tudo bem, começa a afrouxar, e não é assim, gente. Tá? A gente tem que ter cuidado com a nossa saúde, mas é o que? É a falta do amor também ao próximo. As pessoas acham que generosidade é só isso que eu falei, doação de roupa, doação do agasalho, doa agora no tempo do frio, e não sei o que. E não é só isso, gente. Esse ato de você se cuidar e ter o cuidado também com o seu próximo, também é generosidade. Você sair às ruas com máscara, você usar o álcool gel, tomar os outros cuidados, também é generosidade com o seu próximo, para evitar que ele contraia, ou você também. É amor a si e ao próximo, e isso também é ser generoso. Amém? Então você às vezes pode se perguntar: a generosidade é um dom de Deus para nós, ou é uma disposição a ser buscada por todos? A resposta é simples, as duas coisas. Eu não sei nem dizer se é a página, eu sei que é o 3 aqui. Ó. Você achar o número 3, a generosidade é para todos. Foi essa parte que eu li. Ela tanto é um dom que Deus nos dá, tem pessoas que devem ser generosas. Ela é generosa.
Mas também pode ser algo que nós buscamos. Se você não tem isso natural em você, você percebe que não age com generosidade de uma forma natural, você pode buscar isso de Deus também. Então são as duas coisas. Tem gente que já é generoso mesmo, é aquela pessoa que às vezes é até além da conta, e isso também não é bom. O equilíbrio é o que a gente deve buscar sempre. Ser generosos, sermos bondosos, amorosos, mas sem passar da conta também. Senão você acaba, tudo que é demais acaba sendo ruim. Até amor demais. Jesus é amor. Ele nos amou. Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Porém, Ele também não deixou de chamar a atenção quando era necessário. Eu gosto muito de uma palavra dele também, falando sobre amor, né? Ele falou assim: olha, eu não quero chamar vocês só de servos, falando com os discípulos. E essa palavra, ela vem a nós hoje. Eu não quero chamar vocês só de servos. Fica uma coisa muito distante, muito hierárquica, embora a gente tenha que ter noção da hierarquia. Mas vamos entender o que o mestre estava falando. O meu desejo é chamar vocês de amigos. O servo não sabe o que o senhor dele faz, mas vocês, tudo eu estou dando a vocês a conhecer. E o que eu não posso falar agora, o Espírito Santo vai ensinar mais para frente, que eu quero que vocês sejam meus amigos. Aí vem o segredo. Mas vocês são meus amigos quando fizerem o que eu mando. A amizade com o mestre é assim. É nosso amigo, mas ele manda. Senão a gente confunde as coisas também. E qual é o meu mandamento? Continuando o texto. Que vocês tenham o quê? Amor uns pelos outros. E nisso as pessoas vão saber que vocês são meus discípulos. Se vocês tiverem amor uns pelos outros. E o amor está atrelado à generosidade, à bondade, a esses exemplos que eu já dei. E também o amor está ligado ao não. Não é porque você ama que sempre você vai dizer o sim. Às vezes Deus diz não, por amor. Deus não me ama, Ele não me deu o que eu tinha pedido. Às vezes o que você pediu é bom na sua mente, mas não é bom de verdade para você. Que se você recebesse essa bênção, não seria bênção, se transformaria em maldição. Então, dá glória a Deus pelo não também. Depois lá na frente você depois, olha, Deus, realmente Ele é Deus. Que bom que Ele me disse não. Que olha que loucura que eu pedi. Quantas vezes, né, a gente lê na Bíblia passagens de homens de Deus, o próprio povo de Israel, pedindo algumas coisas a Deus que depois eles se arrependeram. Licença, não, só para eu ver o olho. Semana passada, no Ministério do Louvor aqui, eu até participei, nós tocamos uma canção que a letra foi baseada na experiência do povo de Israel com Deus no Monte Sinai. Aquela que ele fala que a porta aberta é você, a porta fechada é você. Quem esteve aqui deve lembrar dessa música. E aí tem um momento que ele fala assim: me tira o medo que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar. Então essa letra dessa canção está baseada numa experiência de Israel. Quando eu falo que às vezes a gente não sabe o que pede, o povo estava assim: Moisés, Deus só fala com você? Então você sobe aí para um monte aí, desce e vem com umas leis e fala que Deus disse, que Deus falou. Como a gente vai saber se foi Deus mesmo que falou, hein? Se Deus fala com você e você é um ser humano, qual a diferença sua para nós? Deus não pode falar com a gente também, não? E Deus ouviu, lógico que ele ouviu. Aí ele falou: Moisés, eu ouvi o que o povo falou. Diz o povo o seguinte: para eles se purificarem, lavarem suas roupas, ficarem santificados durante 7 dias, que no 7º dia eu vou descer no monte, à vista de todo o povo. Eles não querem também me ouvir? Só que quando Deus desceu,
Vocês sabem, isso está no capítulo 19 de Êxodo, e aí vai emendar no 20, onde ele vai dar os 10 mandamentos. O povo viu o quê? Fumaça, a nuvem escura, o som das trombetas. Deus fez um show mesmo. Eu acredito que ele fez aquilo de propósito. E o povo, então, quando começou a ouvir Deus falar, ficou com medo. E foi até o Moisés. Falou: Moisés, olha, esquece o que nós dizemos para você. Fala tu com Deus e nós vamos te ouvir, para que nós não morramos. Então, às vezes a gente pede coisas a Deus, e se Ele nos atende, a gente vê a loucura que é. Porque estar na presença de Deus, de verdade, não é como a gente imagina, que tudo vai ser flores, que tudo vai ser só a paz, só o bem, só a tranquilidade. Não, não. Nós vamos ter momentos de dificuldade. Se o Mestre teve seus dias de dores, muitas dores, por que nós não teríamos? Né? Ele disse assim: vocês não são maiores do que o Mestre. Você é o aluno, né? O discípulo nunca é maior do que o seu Mestre, mas ele pode ser igual ao Mestre. Esse igual é no sentido de poder fazer as coisas que ele fez, usando o nome dele, mas vai mais além do que isso, é ser como ele foi, e talvez passar pelas coisas que ele passou, porque ele disse que quem quer segui-lo também tem que tomar sua cruz, e após ele. Eu não estou dizendo que nós vamos ser crucificados literalmente, como ele foi, mas nós somos crucificados quando nós mortificamos a nossa carne, né? Ou somos crucificados por outros também. E a generosidade, ela custa um preço. Nem o bem é feito de graça, né? Às vezes você, como eu falei, você precisa se autonegar para poder ser generoso. Você precisa se sacrificar, deixar de às vezes estar num ambiente onde é agradável para você, para poder atender uma pessoa que está em necessidade, porque você está seguindo o mandamento de ser generoso. Porque, como foi dito aqui, isso é tanto um dom quanto pode ser buscado, e deve ser buscado por todos nós. Ah não, lá na igreja tem muita gente generosa. A irmã Denise é tão generosa. Não, o irmão, ela está precisando, a irmã Denise vai. A Jane é tão generosa. Para que eu? Não. O Rodrigo, generoso, se machucou recentemente, mesmo assim ele veio aqui. Para que eu vou fazer? Não é assim. Quanto mais tiver gente. Agora, tem coisas que você não pode fazer, tem coisas que não dá para você fazer, tem coisas que não compete a você. Tudo bem, isso eu sei, mas eu estou dizendo que sempre há alguma coisa que você pode fazer. Se você não tem uma boa oratória, às vezes tem vergonha de vir aqui à frente, de falar, de ser filmado, alguma coisa, mas tem alguma outra coisa que você pode fazer por trás dos bastidores, né? O irmão ali lida bastante com peça. Não é só o ator que é importante na peça. Tem o texto que alguém escreveu, tem a direção, tem a iluminação, tem quem puxa a cortina, tudo. Quem monta o cenário. Não é só o ator que está ali, a estrela, não, todo mundo. Se não tiver tudo isso por trás, não sai o espetáculo. Não sai uma novela, não sai um filme, não sai nada. Igual que se não tivesse os irmãos para cuidarem do som, cuidar da iluminação, da transmissão, ia ficar como era antes, só a gente aqui mesmo, amém, glória a Deus. Mas esse tempo de pandemia também trouxe muitas coisas boas. A gente não tinha, né, essa transmissão e nem o canal, acho que antes de começar isso. Isso veio depois, pela necessidade. Hoje vieram de tempos de crise, sabiam? Igual a Segunda Guerra Mundial, né? Eu não quero falar bobagem aqui, mas é uma coisa que tem na minha mente, eu acho que tem alguma verdade nisso aí, sobre a questão da anestesia, de que ela foi inventada justamente na Segunda Guerra Mundial, de forma cruel, tá? Mas foi. E hoje nós temos anestesia. É uma coisa. Nós estamos tendo mais tempo para meditar. Quem está sabendo usar esse tempo para se autoconhecer, para se aproximar mais de Deus, para orar mais, é aquilo que eu falo também. Às vezes a gente pede coisas a Deus no momento da emoção, e quando Ele nos ouve,
a gente dá até um certo arrependimento. Quem já nunca cantou ou já falou em alguma oração assim, eu estou sem tempo, essa correria, essa vida corrida, essa vida maluca, tem que ir para trabalhar, tem que fazer faculdade, tem que isso, tem que viajar para não sei onde. Eu queria estar mais tempo para estar na presença de Deus, como se a presença de Deus fosse algo estático. Você está na presença dele mesmo que você não saiba, porque ele está em todo lugar. Mas eu entendo quando as pessoas dizem estar na presença, né? Queria estar mais ali na igreja, queria estar mais ativo, então eu queria mais ler a Bíblia, mas eu não tenho tempo para ler, eu começo a ler e tal. Aí veio essa pandemia, parou todo mundo. É o seu tempo de fazer essas coisas que você não tinha tempo. Está fazendo? Se está fazendo, amém, glória a Deus por isso. Mas a maioria não está, e está reclamando, porque quer voltar à vida corrida que era antes. Mais um exemplo de Israel. Estamos na escravidão, estamos sofrendo, precisamos sair disso. Deus nos livra disso, manda um Salvador, Deus mandou Moisés, toda aquela história que vocês conhecem, as 10 pragas, o povo sai do Egito. Quando está no deserto, indo para Canaã, que o coração do povo sentiu? Saudade do Egito. E a maioria fez até motim para voltar para lá, para a escravidão. E deram motivos bobos, né? Pelo menos lá a gente tinha carne, tinha pepino, tinha alhos. Eu olho isso na Bíblia e falo, meu Deus. Mas e a escravidão e o chicote? Isso aí não lembra, né? Então é a mesma coisa. Então vamos aproveitar o nosso tempo que Deus nos tem dado para a honra dele, para a glória dele, para estudarmos mais. Eu tenho estudado mais, mas isso é coisa que não tem necessidade para falar. Vamos nós, né, nos unirmos e buscarmos a Deus. Logo, a generosidade é um dom de Deus e uma disposição espiritual de não fugir ou fechar os olhos aos necessitados. Eu vou pedir a alguém que leia para nós, por favor, Filipenses 2, do 5 ao 11. Quem achar mais rápido aí, quiser ler, fica à vontade. Para nós darmos sentido à nossa escola bíblica. Filipenses, tá? 2, do 5 ao 11. Isso. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém. Olha só esse texto. Eu acho interessante já como ele começa o versículo. Tenham a mesma atitude, né? Ou tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Vocês acham que isso aqui que Jesus fez não é generosidade? Olha só, ele existiu na forma de Deus. Ele não considerou ser igual a Deus como se fosse algo a que ele se devesse apegar. Não, pelo contrário. Ao invés disso, ele se esvaziou, ele assumiu uma posição de servo, de escravo, nasceu como ser humano, e quando veio na forma humana, ele se humilhou mais ainda, sendo obediente ao Pai, até as últimas consequências, que foi o quê? A morte e morte de cruz. Isso é generosidade. O mestre sabe ser generoso, porque ele abriu mão, mesmo que por um curto período de tempo, mas ele abriu mão da forma que ele tinha, do ser que ele era, para tornar-se como nós, vir aqui, nos ensinar o que é o reino de Deus, dizer que o reino de Deus está entre nós e está dentro de nós. Existe aí uma variação na tradução,
O reino de Deus está entre vocês, o reino de Deus está dentro de vocês, mas seja como for, ele diz, olha, vocês estão pensando muito no reino de Deus lá em cima. Lá em cima. Sim, é o Pai que está no céu, mas o reino está aqui. Se arrependam. A primeira palavra dele, quando ele começou a pregar, se arrependam porque o reino de Deus é chegado. Ele veio nos trazer intimidade com Deus. E além disso, a redenção. Que o homem estava, separado. O Mestre Jesus, ele é a conexão dos céus e da terra. Paulo vai dizer isso num outro texto, que ele conciliou as coisas que estão nos céus e as que estão na terra, quando foi cravado na cruz. E junto com ele foi cravado na cruz também a nossa condenação. Nele nós temos a redenção, nele nós temos a liberdade. Se hoje eu posso falar com Deus diretamente, sem precisar de um sumo sacerdote, sem precisar de um animal que eu faça sacrifício, é porque ele fez o sacrifício por mim. Ele é a nossa expiação, ele é o nosso cordeiro. Então, a ele nós devemos honrar. E de que forma nós honramos o nosso Mestre Jesus? Dizendo glórias a Jesus? Também. Mas eu acredito que nós honramos mais uma pessoa quando nós seguimos os exemplos dessa pessoa. Fazer um culto não, fazer uma reunião para homenagear uma pessoa, às vezes acontece isso, alguém que foi ícone ou é ícone de alguma coisa, aí as pessoas não vão fazer eu estou me faltando a palavra, não é festa, mas é uma coisa para honrar aquela pessoa. E aí a pessoa fica numa cadeira, as pessoas falam sobre aquela pessoa, contam a história dela e tal. Mas a maior honra que você pode dar a essa pessoa, já que você tem ela como um exemplo, é seguir então os passos. Eu estou usando isso como exemplo, mas eu quero falar de Jesus. Ele é o nosso exemplo maior. Não há melhor maneira de honrar ele do que ser como ele. Falhe, mas tentando chegar lá. Tenho muitos erros, tenho muitos problemas. Eu acho também que é uma bobagem ficar falando isso. Erros nós temos, precisa ficar falando isso? Tem. Você errou comigo naquele dia, você foi grosso, você não sei o quê. Falha do ser humano, mas sempre tentando melhorar, sempre tentando chegar no mesmo patamar. Mas voltando para o texto, olha que coisa maravilhosa. Temos que ter, segundo o conselho do apóstolo Paulo, o mesmo sentimento que também teve em Cristo Jesus. Ele abriu mão de quem era, da forma que tinha, para se tornar um ser humano, se tornar um servo, morrer e ser ressuscitado ao terceiro dia, óbvio. E hoje nós estamos reunidos no nome dele. Hoje nós estamos orando em nome dele e estudando aqui em nome dele. E aí tem a história do Zaqueu, que não vou mencionar, mas todo mundo conhece, que também foi um homem generoso, tá? Depois que ele se encontra com Jesus, você já sabe, eu falei que não ia mencionar, porque acabou não mencionando. Ele diz que se ele tinha defraudado alguém, ele restituiria 4 vezes mais. Isso é generosidade. Certamente há em nossas igrejas muitas pessoas que perderam o emprego, isso com certeza, ou ficaram sem um amigo ou parente nesse tempo, mais certeza ainda. Há, portanto, um campo significativo para exercer generosidade. Sendo assim, quanto tempo nós temos investido no cuidado para com esses irmãos? A Igreja de Cristo tem a honra, o privilégio com relação à demonstração do seu amor e a sua relevância nesse tempo. Não podemos perder essa oportunidade. Então eu tenho 5 minutos aqui para poder ficar na média, não ser exaustivo e passar para o pastor. Então, esse trechinho que eu li aqui, só tem verdades aqui. Muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas perderam alguém querido. Se não foi um parente, foi um amigo, alguém próximo, todos nós. Ninguém vai sair ileso dessa tribulação que nós estamos vivendo.
depois que tudo passar, porque eu creio dessa forma. Eu não aceitei na minha mente uma frase que está sendo falada: ah, esse é o novo normal. Para mim não é. O normal é o que era antes. Para mim isso é um período. E vai passar. Com a graça de Deus eu quero sobreviver. Passar. Mas mesmo os que sobreviverem, nenhum de nós vai estar ileso totalmente. Porque sempre vamos ter perdido alguém. Ou algumas pessoas. Ou quase. Porque teve também muitas pessoas que quase foram. Mas aí Deus, não, vou deixar um pouco. Mas teve pessoas que quase. Mas mesmo assim, todos nós tivemos algum impacto dessa situação. Mas o mundo é assim. O mundo vai se transformando. Como as catástrofes que nós já tivemos no passado, né, trouxe alguma coisa boa. Porque Deus é assim. Ele é assim. Ele é que faz com que as coisas concorram para o bem daqueles que o amam. Conhece esse versículo, Romanos 8, 28? Geralmente as pessoas leem: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a versão um pouco mais fiel ao grego diz ao contrário. Começa com Deus sendo o agente. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram ou cooperem para o bem daqueles que o amam. É Ele que transforma a situação ruim em boa. Não são as coisas porque do jeito que às vezes é falado, parece que as circunstâncias estão de qualquer maneira, mas elas concorrem para o nosso bem. Não é assim. É Deus que articula e faz com que aquela situação se torne bênção na minha e na sua vida, quando estamos seguindo a sua direção. Tem uma coisa que eu sempre gostei nas nossas revistas, nas classes dos jovens, eu sempre usei isso aqui no final, sempre, e eu quero usar com vocês também, que é o famoso para pensar e aí. Sempre gostei dessa parte aqui. O 1 diz assim: você consegue compreender a diferença entre generosidade e quantidade, dar tudo versus dar muito? Para pensar, como diz aqui. Aí o segundo tópico diz: ao seu redor há alguém precisando de alguma coisa? Caso sim, vá e ajude. 3. Quando você estiver disposta a doar algo, vá além. Quando o mestre veio a primeira vez, e Israel estava sob o domínio romano, vocês sabem disso. Tem um texto dele, no capítulo 5 de Mateus, que eu quero contextualizar para vocês entenderem um pouco melhor. O soldado romano, ele podia obrigar qualquer cidadão subjugado ao reino de Roma a caminhar com ele 1 milha e levar sua bagagem. Qualquer um que ele passasse na rua, ele podia levar. Aí, Jesus, no seu ensinamento, ele fala: se alguém, se referindo a isso, a essa lei que tinha ali, se alguém te obrigar a caminhar com ele 1 milha, vai com ele 2. Ou seja, é isso daqui. Faz aquilo que você tem e um pouco mais. Por isso que quando ele próprio estava carregando a cruz, os mesmos soldados também obrigaram Simão Cirineu a carregar a cruz, por causa dessa lei. E ele teve que fazer. Mas ele também fez a mais. Ele ficou frente a frente com o Redentor e mudou a vida dele. 2 dos seus filhos vão ser citados lá na frente como discípulos de Jesus. 4. A generosidade pode ser apreendida ou aprendida. Caso você não se veja como uma pessoa generosa, foi o que eu citei a meu respeito, que tal começar a desenvolver essa virtude em sua vida? E 5. Valorize a generosidade primeiramente dentro de casa, junto ao seu cônjuge, quem tem, e filhos. É citado aqui nessa revista um texto de Paulo a Timóteo, onde ele diz que aquele que não cuida da sua própria casa, aí faz referência à família mesmo, nuclear. É pior do que o credo. E lógico que você estende essa generosidade aos seus familiares espirituais aqui. Nós somos irmãos, tem esse hábito, minha irmã, não sei o que, né?
mas eu não sou irmão do sangue de vocês, a não ser pelo sangue de Jesus. Mas fisicamente não. Mas em Cristo fomos feitos irmãos. Então, generosidade entre nós. Mas só que essa generosidade tem que ir além, né? Ela não pode ficar só dentro da minha família ou dentro da igreja. Se eu posso, eu estendo para os de fora. Só que isso é um conselho bíblico. Primeiro, os da família da fé. Senão você sai correndo para ajudar lá e não ajuda aqui. Tá? Eu tenho coração missionário. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Eu vou lá para a África, vou lá para a Argentina, eu vou lá para o Chile, mas tem a sua mãe dentro da sua casa, que você não fala de Deus para ela. Às vezes tem uma tia sua que você pode ir e não fala. Não, eu quero ir lá, mas eu aqui. Lembra do mandamento? Vocês serão minhas testemunhas, tanto aqui, como ali, até os confins. Mas começa onde você está. Missão não é qualquer lugar que você está. É aqui, é ali, não é só, não, sou missionário. Vamos viajar, amém, se Deus te chamou. Mas já começa aqui, ó. A missão aqui, ó. E aí ele vai te levando para lugares mais altos. Eu vou convidar os irmãos a ficarem em pé para nós orarmos sobre, porque eu não orei com os irmãos, né? Eu orei com o pastor, eu orei com a Denise, mas eu mesmo não fiz uma oração junto a vocês. Oremos? Deus Pai Todo-Poderoso, graças nós te damos pelo nome de Jesus, pelos méritos dele, porque o sangue dele testifica a nosso favor, e por isso nós podemos falar diretamente com o Senhor hoje. Eu te agradeço pela minha vida, por mais uma vez poder estar aqui na Escola Bíblica Discipuladora. Agradeço pela vida dos irmãos que aqui estão hoje, e também nós agradecemos pelas pessoas que o Senhor tem mantido vivas. Nós te agradecemos também pelas que se foram, porque essa é a sua vontade. Para nós é ruim, para nós era preferível que ficassem, mas a sua vontade foi que elas fossem. E nós te agradecemos por isso também. É difícil obedecer aquele texto em tudo da graça. É bonito ler, é bonito falar, mas dar graças em todas as situações é complicado. Mas nós estamos aqui para aprender. Mas eu te agradeço por esse domingo, que o Senhor continue falando aos nossos corações e que o Senhor continue recebendo a nossa adoração, que não é só cantar, não é só ler a Bíblia, não é só orar, não é só dizer glória a Deus. A nossa adoração é viver de acordo com os seus ensinamentos, mesmo com as nossas limitações, mesmo com as nossas falhas e, enfim, sempre aprendendo, sempre caminhando um pouco mais com o Mestre. Os discípulos andaram com o Senhor Jesus 3 anos e meio e mesmo assim eles não eram 100% convertidos ainda, né? Sempre tinha um problema ou outro que mais lá na frente, através do seu Espírito, foi sendo moldado. E hoje esse mesmo Espírito está em nós, está conosco, está sobre nós. Ele tem nos ajudado a lembrarmos das palavras do nosso Mestre e também tem nos ajudado a viver o seu reino. Então nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, graça e paz, Deus abençoe a todos. Bom ver o Diogo aqui compartilhando, ministrando a palavra de Deus, vocês aí conosco, Deus abençoe grandemente, né? Generosidade é uma virtude, como foi bem dito. Se você não tem percebido essa virtude em sua vida, desenvolva, busque, peça ao Senhor que Ele dá, mas se esforce também, comece a perceber que você pode ser generoso de várias maneiras, de várias formas. Deus complete essa palavra no seu coração. Logo mais à noite vamos estar reunidos na celebração ao Senhor, 19 horas, também transmitindo ao vivo e também aqui no presencial. Se você não agendou ainda, liga para a irmã Diaconisa Josiane, confirma a sua presença. No próximo domingo, é 1º domingo de agosto, nós pretendemos, após a celebração da Escola Dominical de manhã, realizar a Assembleia Regular da Igreja. A aprovação do relatório que tem que ser, nós temos feito trimestral, então se puder estar conosco, faça um esforço, somente os líderes, os irmãos aí, para termos uma representatividade boa e podemos fazer isso aí também, tá? Tarde ainda pretendo viajar, vou realizar um casamento em Campo Grande, mas pela manhã vamos estar aqui juntos. Deus abençoe sua vida, Deus fortaleça, Deus anime
a cada dia nós possamos ser fortalecidos. Agradecemos ao Senhor os livramentos que o Senhor tem dado. O Rodrigo está aqui conosco, nós compartilhamos no grupo. Graças a Deus está cicatrizando aí um machucado que ele teve na perna, um acidente. Oremos também pelo Neilson Júnior, que está com Covid. E a Ana está fazendo o exame agora, ele já fez, confirmou, está sendo acompanhado, medicado. Vamos orar um pelos outros. Irmão Geraldo, graças a Deus, já se recuperou, fez o teste, já deu negativo, embora tenha dado positivo antes, tratou. Então pedir a Deus e agradecer também a misericórdia do Senhor, que tem se renovado a cada manhã sobre nós. Deus abençoe a sua vida, dê uma tarde abençoada, de comunhão familiar e também desse desejo de ouvir a voz do Senhor. Pai de amor, muito obrigado, Deus, por esse encontro espiritual com teus servos e servas online, no Facebook da Cibatri e também aqui no presencial. Dispensa sobre a vida de cada um a tua graça, a tua misericórdia e a tua paz. Nós suplicamos as tuas bênçãos, já te agradecendo pelo que tem feito e está fazendo e na certeza de que ainda há de realizar muito mais em nós e através de nós. Muito obrigado, Pai, ser conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço, querido. Graça, misericórdia e paz.